essa cor escura, vai fechar o ambiente, tá? Pensei tudo isso. Mas eu, pá, me respirei fundo. Aí, tu gostou? Eu falei, é. Tá bom, só acho que é muito escuro para um ambiente pequeno. Eu acho que se fosse um detalhe, só uma parede, só um pedaço, seria legal. Mas, tipo, pintar o ambiente todo dessa cor, acho que fechou, mas tá bom. Tá bom porque eu vi na foto. Quando eu cheguei de viagem, que eu olhei, eu me deparei, meu Deus. Ele aí, nega, eu falei, então, quando for pra pintar aqui, começar a precisar de pintura, deixa eu escolher a próxima cor. E ficou um bom tempo aquela cor de lilás. E toda vez que eu entrava, e todo mundo que entrava em casa ficava assim, quem pintou? Tu que escolheu essa cor? E ficava assim, sabe? Eu dizia, então, pois é. Mas eu reagi bem, eu acho que eu reagi bem. Porque eu não gritei, eu tive vontade de dizer pra ele, troca essa cor agora. A vontade que tinha era essa, né? Mas eu não fiz isso, graças a Deus, né? Então esse era um exemplo que eu tinha pra falar pra vocês. Então assim, a esposa ela tem que perceber. Se no meio de um conflito você perceber, você e eu percebemos que a origem desse conflito foi porque não foi do nosso jeito, se a gente vê que a gente tá no controle, a gente quer estar no controle, a gente tem que pedir perdão. Nesse momento tem que parar, pedir perdão primeiramente para Deus, e em seguida para o nosso esposo. A gente tem que reconhecer. E se o conflito de egoísmo partiu dele, egoísmo do seu marido, aí sim, aí você vai ter os recursos bíblicos que a gente estudou no capítulo 14, que eu até tenho aqui, que ela dá vários recursos, né, bíblicos, porque a gente tem que reagir, né? Vencer o mal com o bem, fazer apelos bíblicos, comunicar-se biblicamente. E isso tudinho vamos ter isso como base para se tiver vindo dele, né? O pecado do conflito. Então a gente não deve procurar os nossos próprios interesses como esposa, que tudo seja do nosso jeito, mas sim respeitar o nosso marido. O outro ponto que ela coloca de conflito é o do que é certo e do que é errado. Isso, assim, ela coloca, né, que isso se manifesta de várias maneiras, porque cada um tem um pensamento do que é certo e que é errado. Eu acho errado a pessoa que... Sai só um pouquinho, peraí. Já. Então, então isso vai... eu não acho certo assistir filmes de luta. Ele acha certo. Eu não acho certo ir pro motel. Ele acha certo. Então, tem esses conflitos de criação de filhos, quem tem filhos, né? Ah, não devia ter feito isso pra ele, porque ele fez isso. Aí o pai vem e faz de outro jeito. E, não é certo o que tu tá fazendo e tal. Então, o que a gente tem que se pegar nesse momento, né? Devemos ter cuidado. Ela nos ensina a ter cuidado de separar a nossa opinião pessoal da vontade de Deus, do que está nas escrituras. Ver filme de terror, ver filmes que tem agressão física e tal, é pecado? Aí vai da tua interpretação. A Bíblia está dizendo que é pecado? O que ele está te pedindo para fazer o teu marido é pecado? Porque se for, você tem os recursos bíblicos. Agora, se não for pecado, você tem que fazer. Por amor à unidade, como a gente leu, né? A solução para conflitos por causa de opiniões a respeito do que é certo ou errado é que os cônjuges se submetem àquilo que acham que é o certo ou errado. O que é? É a sua interpretação pessoal. Mas para evitar esse tipo de conflito, a gente tem que o quê? Sentar. Opa, tá vendo um conflito aí de que é certo e que é errado. Vamos para onde? Vamos para a palavra de Deus. O que Deus fala sobre esse conflito, né? Ele fala isso. Então vamos orar. E você tem que fazer o que Deus manda, né?
Aí ela vai dizer uma coisa assim muito interessante, que isso eu aprendi algum tempo atrás e tem me ajudado bastante em meio aos conflitos, tanto conjugal como conflitos pessoais com relacionamentos, né? Que é a maneira como reagimos a conflito é importante. Eu posso, em meio de um conflito, honrar a Deus ou desonrar a Deus. Então a gente tem que pensar muito como nós vamos reagir a um conflito. E tem que vir sempre uma outra pergunta que tem que vir na nossa mente é: Senhor, como eu posso te honrar em meio a esse conflito? Eu tenho certeza que Deus vai dar a resposta. Vai, porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E se nós se enchermos da palavra de Deus, da palavra dele, em momentos de conflito, em momentos que a gente pedir auxílio, o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. E a gente vai poder ouvir e sentir a paz em nosso coração, nossa alma, ter paz, ter tranquilidade. Para justamente não desenvolver um conflito prolongado, mas sim amenizar, resolver e de uma forma que glorifica a Deus, né? E para a gente ter esses pensamentos, ter atitudes que glorifiquem a Deus, ela coloca assim que a gente precisa ter algumas atitudes necessárias, né, para a resolução desse conflito. E uma delas é a humildade. Humildade é ser modesto, não pensar, é considerar cada um superior a si mesmo, é ser humilde, ter a humildade de reconhecer que o conflito aconteceu pelo meu egoísmo, porque não foi do meu jeito. É ter humildade. E a outra é ter mansidão. Uma das outras atitudes é mansidão. Mansidão tá aqui, é a força do controle. É a força sobre o controle. Eu tenho tudo para falar. Eu tenho a resposta na ponta da língua. Eu tenho que falar, bem feito, eu te avisei. Eu disse que não era para fazer assim. Isso não é mansidão. Mansidão é tu ter toda a razão. E tu vê que você alertou, você auxiliou, e mesmo assim deu errado. Mas ter mansidão nesse controle. Dizer, meu bem, não foi dessa vez, mas vamos orar, né? E de uma outra forma, talvez aconteça assim, aquilo. Ter mansidão. E a mansidão é tão lindo que ela diz assim, que é parte da beleza da mulher, que é uma das características que mais possui grande valor diante de Deus. Que lindo, né? A gente poder ter essa beleza diante de Deus, ter essa mansidão. Mansidão em meio ao conflito, mansidão em todo, tem que ser nossa vestimenta. Eu vou me vestir de humildade, eu vou me vestir de mansidão. As tentações vão vir, as provações vão vir, mas eu vou estar vestida de atitudes, de pensamentos bíblicos e vou me dar força para superar, para enfrentar cada conflito. E outra atitude é ter paciência. A paciência é o quê? É a manifestação da tolerância, quando a gente viu lá na frente sobre a tolerância, né? Que é uma das também, que é uma dos frutos do Espírito, né? A paciência. Aí a gente pergunta assim, como Deus nos ensina a ter paciência? E um dos meios é a tribulação, as provações, como ele dá em Romanos 5:3 e Tiago 1:3. Então tinha uma época que, assim, bem antes, eu acho que até lá no início de casamento, eu sempre fui muito estressada, muito, muito, muito estressada. E não sei se foi devido a forma que eu vivi com os meus pais, cresci, tudo isso. Então eu sempre fui muito autodefensiva. Se alguém falasse, eu já me defendia, já estava estressada, já queria briga. Então assim, aí eu comecei a perceber que isso era algo ruim. E eu comecei a pedir, ai Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá paciência, eu não aguento mais. Essas pessoas me estressam e tal. E quando eu li esse texto, que é na tribulação, que é na provação, que é que a gente vai perseverando na nossa paciência, eu falei, caramba, não vou mais pedir paciência, né? Então, assim, então eu entendi que em meio ao conflito, em meio à tribulação, em meio às provações, eu tenho que desenvolver a paciência. E só Deus para nos dar paciência, né? E a outra é a tolerância, que a gente está falando, também já falou acho que umas 4 vezes sobre tolerância. Tolerância é ter autocontrole e dar apoio ao outro.
Não é por meio de nossa carne pecaminosa que toleramos, mas pela capacitação de Deus, né? Em obediência à sua palavra. A gente mesmo, por nós mesmos, a gente não tolera. A gente não tolera ignorância, a gente não tolera falta de respeito, a gente não tolera um monte de coisa, a gente não tolera toalha na cama molhada, a gente não tolera um monte de mimimizinho, um monte de coisinha, a gente não tolera por nós mesmos, mas podemos tolerar por meio de Deus, por meio da palavra dele em nossas vidas, né? Podemos ser humildes, podemos ser mansa, podemos ter paciência e podemos ser tolerantes, mas a gente não consegue nada disso sozinho. A gente só consegue com a ajuda do Senhor. E isso é uma realidade diária, de todos os dias, de nos alimentarmos da palavra dele, né? E na conclusão ela coloca assim: se o conflito for por causa de diferença, dê prioridade a seu marido, considerando que o desejo dele é mais importante do que o seu, né? Seja amável, paciente com ele e, se necessário, tolerante. Se o conflito é por causa de egoísmo, arrependa-se do seu pecado. Se o seu marido é culpado de egoísmo, repreenda-o gentilmente e pacientemente. Finalmente, se o conflito refere-se a opiniões quanto ao que é certo e que é errado, não peque, e sim examine com o seu marido as escrituras e determine a vontade de Deus. Não importa qual seja a causa ou o resultado do conflito, podemos continuar sendo uma esposa excelente quando nos esforçarmos para resolver os conflitos biblicamente, né? E a minha oração é que o Senhor nos capacite a cada dia, nos dê sabedoria a cada dia, para continuarmos prosseguindo para esse alvo que a gente está buscando, né? É o objetivo, é o alvo de cada uma de nós, ser o quê? Ser uma esposa excelente. Então, meninas, esse é um vídeo, não sei como vai ficar, mas foi muito bom esse estudo para mim, e cada dia mais a gente lendo esse livro. Martha Space foi uma autora muito abençoada, teve muita capacitação do Senhor para escrever palavras que confortam nosso coração como esposa, que nos ensinam um pouquinho a ser melhor a cada dia como esposas, né? E que sejamos essas esposas excelentes para os nossos maridos, tá bom? Beijo, cada uma faça a sua oração agora, orando. E é isso. Tchau.